Na iniciativa privada, a gente fala claramente que custo é como a unha. Nós temos que estar cortando todo dia, porque o custo vai afetar diretamente nos resultados de qualquer empresa. Empresas negligentes e que não cortam os seus custos estão fadadas a quebrar. A eficiência de uma empresa é atrás dos custos. Mas muito bem dito pelo nosso querido Jorge Gerdau, os custos intramuros do teu negócio, aquilo que você domina. Mas no setor público, não temos dono. No fundo, o setor público não vai atrás do custo, porque parece que não é de ninguém. Mas eles acabam provocando esse custo Brasil que nós estamos falando tanto hoje. E quando o custo Brasil é muito pesado, imagine uma balança, e ele pesa demais, na outra ponta vai estar as proteções naturais que nós precisamos para poder proteger as indústrias brasileiras. Mas não é isso que nós queremos. Nós não queremos barreiras comerciais. Isso fecha o Brasil, mas também não queremos o custo Brasil. Portanto, a missão desta frente parlamentar é ir eliminando, junto com a ajuda de todo o movimento, é ir eliminando esse custo Brasil. Mas aonde está o custo Brasil? Que conceito abstrato é esse? Como é que ele se apresenta? E aí, o trabalho muito bem feito, patrocinado pelas associações, coordenado pelo Movimento Brasil Competitivo e com a liderança da CPEC, e temos que mencionar aqui também Paulo Guedes, que cria essa estrutura e fala, temos que ir atrás desse custo Brasil. E aí a gente começa a ter a imagem da mandala. Contratamos o Boston Consulting Group para poder medir. Porque quem não mede não gere, não tem gestão. A gente sabe disso na empresa. E aí vamos entender essa mandala. Todos os elementos da mandala, do ciclo de existência de uma empresa. Desde a abertura, financiamento, aqui temos a projeção da mandala, a abertura da empresa, financiamento da empresa. A gente pode observar nessa mandala qual é o custo da educação, da falta de formação, quanto isso provoca no Brasil. O acesso à logística, às infraestruturas, o acesso às matérias-primas, o custo do gás, e aí entra a questão de monopólio, entra a questão de reservas de mercado, todo esse pacote antigo que o Brasil acaba trazendo quase de uma cultura colonial. Aí nós vamos para a segurança jurídica. Quem investe tem que ter segurança jurídica, tem que saber qual que é o retorno do investimento dele. Sistema tributário, que agrega tanto custo. Quando a gente vai vendo todos esses elementos que essa frente parlamentar, com o mapeamento que já foi feito pela CPEC, das proposições legislativas, das propostas do executivo, vamos trabalhar de forma pragmática, junto com a agenda da CNI. Carlos da Costa falou uma coisa importante, temos que unir. Como é que a gente consegue unir todos os setores? Que muitas vezes tem conflito entre eles. Só tem um mínimo múltiplo comum entre todos os setores produtivos, seja do agro, seja do serviço, seja do varejo, seja da indústria. Competitividade. Eliminar o custo Brasil. Não há quem não seja contra a eliminação do custo Brasil. Portanto, encontramos o mínimo múltiplo comum. E quando eu falei isso para o Robson falou, sim, nós vamos apoiar essa frente, porque essa frente trabalha com o interesse comum de todo o setor produtivo. Eu me inspirei, sim, na frente parlamentar do agro. Ela é muito bem estruturada. Por que a indústria é tão desunida? Porque não encontrava o seu mínimo múltiplo comum. Aquilo que nós temos que focar, aquilo que nós temos que trabalhar para poder dar condições e ambiente no Brasil de competir com o mundo sem necessitar mais de barreiras comerciais que sejam abusivas. Lógico que sempre pode ter um antidumping, sempre pode ter uma falta de mercado vindo algum produto de algum país aí que está querendo estragar o mercado, né? Tem que ter economia de mercado, isso é claro. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, com apoio das associações, para poder trabalhar. A frente parlamentar é uma ferramenta de mapeamento, é uma ferramenta propositiva, é uma ferramenta de orientação parlamentar, as notas técnicas tão importantes, que inclusive o Instituto Agro faz isso, é uma ferramenta de advocacy, de a gente pressionar, trabalhar para o bem do ambiente de negócio. É uma ferramenta de divulgação e esclarecimento.
Essa frente parlamentar nasce nesse momento com um seleto grupo de parlamentares. Escolhemos a dedo os parlamentares. Tinha que ter qualidade isso. Mas ela vai ficar como um legado. Nós vamos passar. Talvez a gente não seja eleito, mas a estrutura, com o apoio do Movimento Brasil Competitivo, com esse start que foi criado, com essa mandala, com todo esse patrimônio, esse legado, ele tem que ficar no tempo. E dessa forma, a gente vai estar diariamente olhando a unha que cresce no setor público, que atrapalha tanto o setor privado, de modo a gente entregar para o Brasil um Brasil competitivo, que é um ciclo virtuoso. Um ambiente de negócio bom no Brasil é investimento. Investimento é emprego na veia. É fazer com que a gente tenha um ciclo virtuoso para poder competir com o resto do mundo. E muito bem dito, com as reservas que nós temos minerais, com a nossa costa, com bom clima, com um povo criativo, não tem por que o Brasil não ser competitivo. Hoje quem atrapalha é, infelizmente, o setor público, que muitas vezes não tem noção do que está fazendo. Pegando com as palavras que eu falo até nas comissões, nas CEDEICs, quando começam a aprovar aqueles projetos ruins, que cria burocracia, que cria proibições, que cria limitações, eu falo claramente, nós temos o dever, como parlamentares, de evitar que se aumente o custo do Brasil. Nós não podemos criar mais burocracia, nós não podemos criar mais regulamentação, nós temos que racionalizar. E é isso que nós vamos fazer até o último dia do meu mandato. E essa frente parlamentar, que nasce hoje, mas tem um compromisso muito grande com o setor produtivo para a gente poder eliminar o custo do Brasil e devolver a competitividade para que a gente possa abrir o mercado e não há quem possa competir com nós. Muito obrigado, Robson, novamente por esse apoio. Muito obrigado, Jorge, pelo Movimento Brasil Competitivo. Muito obrigado pelas associações que nos apoiam. Muito obrigado pelos parlamentares que estão aqui ouvindo. E vamos trabalhar com determinação e perseverança, que é uma característica de empreendedor, porque isso é mais um empreendimento, Robson, como empreendedor, para a gente poder fazer com que o Brasil seja muito competitivo. Muito obrigado.